Olá, eu sou o Guilherme Barros e este é o nosso canal. Hoje eu gostaria de conversar com você um pouco sobre por que Deus exige sacrifício de sangue. Será que ele é um Deus irado, mau, como dizem os ateus? Essa é uma das respostas que pretendo dar a alguns ateus discípulos, né, do ateu prosélito Jason Ferrer. Recentemente eu postei um vídeo, vou deixar aqui no card acima. É um vídeo. E daí, se Cristo morreu por nós? E alguns ateus, discípulos do Ferrer, né, quiseram me rebater aqui no canal. E um dos comentários foi o seguinte: que Deus é esse que exige sacrifício de sangue? Ou ele é como qualquer Deus? Que Deus é esse que vive irado? Lá em Romanos 6:23, Paulo declara: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que haja salvação, é necessário Cristo. Mas por que o salário do pecado é a morte? Será que Deus se satisfaz na morte? É claro que não. Deus não se satisfaz na morte. Não é a morte que satisfaz a Deus. Deus quer que nós tenhamos vida e vida eterna. Jesus Cristo mesmo é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ao Pai se crermos nele. É isso que ele declara. No entanto, Deus é o juiz do universo. Deus é o criador de todas as coisas. Para um ateu que não compreende isso, né, ele utiliza de filosofias que não estão adequadas com a lógica nem mesmo humana, mas eles tentam criar coisas e deturpar a palavra de Deus. Então, Deus criou as leis. Deus é o Senhor das leis. E lá no Éden, ele disse a Adão: de toda árvore do jardim comerás. No entanto, da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás, não tocarás, porque no dia que dela comeres, Adão, certamente morrerás. Ele é o Senhor, ele é o juiz do universo, e ele declarou ao primeiro homem que seria uma afronta, tendo todas as árvores para comer e apenas uma árvore sendo proibida àquele homem. Se ele comesse, essa era a lei para Adão. Se ele comesse daquela árvore, o que Deus havia declarado a ele: você certamente morrerá. De modo que todas as religiões, elas buscam um meio de justificar o homem. Todas as religiões tentam criar uma justificação para o ser humano. Tentam, digamos assim, limpar o homem diante do Deus que essa religião crê. No entanto, a única religião que justifica o homem de maneira eficaz é o cristianismo. Então, por que o cristianismo? Será que o sacrifício feito lá no Antigo Testamento é o mesmo tipo de sacrifício feito nas outras religiões? Claro que não. Lá em Hebreus 9, versículo 11 em diante, diz assim, veja só. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue. Então, o tabernáculo celestial não se satisfaz com o sangue de bodes, de bezerros, nem com a cinza da novilha, mas ele se satisfaz apenas no sangue do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: entrou no Santo dos Santos, versículo 12, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre o altar contaminados os santificam os utensílios do templo, quanto mais a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, Cristo é o sacrifício perfeito e eterno, é o sacrifício que satisfaz o Pai verdadeiramente. Foi ele que estabeleceu a lei. Nós afrontamos essa lei e nós afrontamos um Deus eterno. Se ele simplesmente nos declara justos, sem exigir nada em troca, ele estaria, na verdade, sendo injusto. Ele estaria indo contra a sua própria lei. No entanto, se ele estabeleceu aquela lei e disse que o salário do pecado é a morte,
Apenas pelo sacrifício de alguém justo e puro em nosso lugar é que a justiça de Deus seria satisfeita. Então, Deus não se satisfaz simplesmente na morte, mas Ele quer que a sua justiça seja satisfeita. E para que a sua justiça seja satisfeita, é necessário um sacrifício eterno, puro, santo e justo. E só quem satisfaz esse tipo de sacrifício é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo satisfaz o sacrifício de Deus porque Ele é também o próprio Deus. Diz mais o texto. Por isso mesmo, Ele é o mediador, versículo 15, da nova aliança. Eu estou em Hebreus 9:15. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois se um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã e tinta escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Por isso, Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, o sacrifício do Antigo Testamento não é semelhante aos sacrifícios das demais religiões. O sacrifício do Antigo Testamento, ele é um sacrifício que apontava para Cristo. Ele purificava e limpava os utensílios e o templo e satisfazia o templo aqui material. Mas ele espelhava, ou seja, apontava para um sacrifício futuro, o sacrifício de Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. Por isso, Cristo não precisa estar sendo sacrificado dia após dia, como eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento. Ainda hoje, os judeus, eles aguardam o Messias, porque o Messias é a promessa desse sacrifício eterno e perfeito. No entanto, esse Messias já veio, como declara o autor da carta aos Hebreus. Já veio e já se ofereceu de uma vez por todas por nós. Então, o Pai não está exigindo sacrifícios. Ele mesmo deu o sacrifício. De graça, a salvação é de graça. Ele mesmo sacrificou o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele mesmo oferece o sacrifício do seu próprio Filho por amor de mim e de você. De modo que, se nós não creiamos em Cristo, o único sacrifício possível e perfeito, nós não seremos salvos. Porque o único Deus possível exige um sacrifício eterno. Qualquer Deus que exija um sacrifício que não seja eterno, esse Deus não é Deus. Daí a Trindade é necessária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque só na Trindade esse sistema é satisfeito.
Então, se Deus existe, o único Deus possível também é o Deus cristão, porque ele é o único que se satisfaz num sacrifício eterno e perfeito. Qualquer outra religião oferece sacrifício de tolos, e é sacrifício de tolo também aquilo que o ateu oferece. Oferece uma desistência de Deus. Mas saiba, ateu, que caso você siga esse caminho, você não está simplesmente tirando Deus ou tirando a ideia de Deus da sua vida. Você está apenas substituindo. Você vai colocar qualquer outra coisa no seu lugar. Você vai fazer feito Richard Dawkins, um famoso ateu dos nossos dias, que praticamente adora a natureza. Ele se torna naturalista porque ele entende que o naturalismo e a ideia do evolucionismo compreendem aquilo que ele gostaria que fosse o seu Deus. Ele acaba adorando a criatura como qualquer outro idólatra faz, ao invés do Criador. Então, cuidado, ateu, porque você não tem como abandonar Deus. Deus colocou a sua lei no teu coração, assim como colocou a sua lei no meu coração. E a prova disto é que o salário do pecado é a morte, e todos nós vamos nos deparar com ela. A diferença entre o crente e o descrente, o crente e o ateu, é que com quem estaremos ou com quem passaremos pela morte. Depois da morte, como lemos, segue-se o juízo. Diante do juiz supremo do universo, com quem você estará? Você estará banhado no sangue do Cordeiro ou você estará com as mãos sujas com o seu próprio sangue, sujas com o seu próprio pecado? Saiba que se você estiver com os seus próprios pecados, você não entrará na presença de Deus. Mas se Cristo estiver lavado o teu pecado, se Cristo, o sacrifício perfeito de Deus, tiver coberto os teus pecados, você será limpo. A palavra do Senhor nos diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvos mais que a neve. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, e você será salvo. Porque quem crê, diz o Senhor Jesus, será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Arrependa-se hoje e creia no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você mesmo que comentou também, eu vou colocar o comentário aqui no final também. Reveja os seus conceitos, reveja toda a lógica do ateísmo e veja se de fato tem lógica, porque não tem. Veja se o que você está crendo, né? Porque é uma crença, o ateísmo é uma crença. Veja se no que você está crendo há de fato verdade, se a verdade se sustenta nos fundamentos lógicos do naturalismo, do existencialismo, do ceticismo, do ateísmo, de qualquer um desses ismos que desprezam a Deus. Porque, na verdade, eles não desprezam a Deus, só o substituem, colocando a natureza ou o próprio homem no lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê luz e que você possa ver a luz da salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor, e quer você queira ou não, ateu, seguidor do Geis ou de qualquer outro, você verá essa verdade no final. Cristo é luz e não há nele treva nenhuma. Que Deus te abençoe.